Olá, amigos, sejam bem-vindos. Agora para tratar da última parte sobre as origens da humanidade de acordo com a mitologia grega antiga. Então, nós estamos revendo aqui essas quatro obras e os dois autores, sendo que a cosmogonia, a teogonia, agora a gente já está abordando com Hesíodo, perfeito? E agora a gente vai avançar mais um pouco. Só um detalhe. Eu acho que eu não comentei sobre isso. A Ilíada e a Odisseia vão tratar das origens do povo grego, correto? São os primórdios. Já a Teogonia e os trabalhos e os dias de Hesíodo vão surgir por volta entre o século VI e VII a.C., já bem depois, tá certo? Tanto é que em certas passagens Hesíodo cita Homero, né? E a gente vai ver isso a seguir, correto? Um é dos tempos homéricos, né? A Odisseia, Homero dos tempos homéricos, e Hesíodo do período arcaico, né? Quando já as polis, que são as cidades-estados gregas, já tinham se esparramado pelo Mediterrâneo Oriental e agora já estão meio cosmopolitas, trocando ideias, né? Florescendo através do comércio. Perfeito? Vamos lá, avançando um pouco mais, aí voltamos, né, para a ideia cíclica de tempo, né, de Hesíodo, correto? E se vamos retomar aquele ponto de partida da aula anterior, nós vamos lembrar que Zeus derrotou, né, Zeus e os deuses olimpianos, né? Zeus liderou uma revolta contra os titãs, correto? E essa revolta resultou da vitória dos deuses olimpianos e na derrota dos titãs. E os deuses olimpianos passaram a assumir todo o controle e poderes sobre a natureza do cosmos, correto? Perfeito até aí? E a partir daí nós temos início, né, do reinado de Zeus na Idade do Ouro, correto? Aí resultado. Então vamos lá. A Idade do Ouro, né, raça dos homens de ouro, que vocês estão observando aqui, foi assim que foi o tempo, né, ou período, ou época em que ninguém trabalhava, havia muita abundância mesmo. Era tipo o Éden, né, o paraíso terreal, né, no caso do Éden, lá do Gênesis. Então havia muita fartura, ninguém trabalhava, havia muita serenidade, muita paz, muita harmonia. Só que os deuses gregos, correto? O panteão, quer dizer, o conjunto de deuses gregos, eles tinham paixões humanas, ou seja, eles eram passionais. Então, não demorou muito para que Zeus, o rei de todos os deuses olimpianos, ficasse entediado. E ele solicitou, né, para que um dos seus subordinados criasse algo para quebrar o tédio dele. E foi aí, né, que aí existe uma dupla afirmação, tá? A primeira é que foi Éfeso, né, ou no caso que vão chamar depois de Ártemis, que vai criar todos os seres vivos, né? Porque ela é a deusa da abundância e da fertilidade. Mas outros vão afirmar, né, no caso, que quem vai criar esses seres vivos não vai ser Ártemis ou a deusa de Éfeso, mas sim um titã que sobreviveu à guerra do Olimpo, chamado Prometeu, junto com o irmão dele, Epimeteu, correto? Então, Zeus atribuiu uma finalidade, um propósito para tanto Prometeu e Epimeteu, para criarem algo, né, para divertir os deuses, para distrair os deuses, né, para tirá-los daquela rotina. Então, Epimeteu ficou responsável para criar todos os animais e dar características para eles, né, todos os seres vivos, dar-lhes características. Enquanto que Prometeu resolveu ser mais cuidadoso e planejou a obra dele. E através do barro ele criou, né, o primeiro mortal com suas características, né? O primeiro, vamos dizer, os primeiros humanos, né? Ele vai criar a humanidade, os primeiros homens. Por que eu estou falando primeiros homens?
porque nessa época as mulheres não existiam, tá? Esse é um detalhe que a gente tem que entender, perfeito? Então, resultado, os primeiros homens passaram a viver junto com os deuses na época de ouro, correto? Isso vocês estão visualizando aqui. No entanto, o que aconteceu é que esses mesmos homens, eles não tinham características nenhuma. Por quê? Como características? É porque é o seguinte: Epimeteu, como ele ficou responsável por todos os animais, ele foi dando habilidades para todos os seres animais. Está entendendo? Perfeito? E não sobrou nada para a humanidade. E foi que, se compadecendo da situação dos homens, e Prometeu era amigo realmente dos homens, foi lá, que era protetor dos homens, foi lá com Zeus e solicitou a Zeus que lhe prestasse uma centelha do fogo divino para que os homens pudessem, através desse talento, né, desenvolver as suas habilidades. E Zeus fez essa concessão. Entendido até aí? Beleza, né? Então tá, ele foi lá e distribuiu o fogo para a humanidade. Quando eu falo humanidade, é somente aos homens, né? Os homens de ouro. E os homens de ouro passaram a desenvolver essas habilidades dele através desse fogo, que esse fogo é o símbolo do conhecimento, tá? Da razão, do conhecimento. Só que, à medida que os homens vão evoluindo tecnologicamente, eles vão entrando em conflito. Então já passamos para a era de prata, ou aí quando vai surgir os homens ou a raça de prata. E agora já começava a trabalhar de vez em quando, os deuses já não conviviam com eles, apareciam muito eventualmente, tá certo? E aí passou-se mais uma era de cerca de 30 mil anos e nós avançamos para a era de bronze, quando aí sim os homens começaram a desenvolver tecnologias bélicas ou tecnologias de guerra e começaram a ir para o enfrentamento e as guerras surgem. E Zeus começa a se decepcionar, né, com o quê? Com a humanidade, com os mortais. E para apaziguar a decepção de Zeus, Prometeu, que era um titã de origem, né, e sobreviveu porque nunca brigou com os deuses olimpianos diretamente, mas era muito inteligente, porque Prometeu significa aquele que prevê as coisas, né? Ele é um titã que tem o dom da previsão. Então ele sabia que os deuses olimpianos iam ganhar a guerra, então ele acabou não enfrentando os deuses olimpianos de forma direta e sobreviveu àquele primeiro cataclisma, aquela primeira guerra, né, divina, correto? Aí o que acontece? Prometeu, para aplacar a ira de Zeus, resolve sacrificar um boi e oferecer a Zeus, correto? E também aos outros deuses, em uma forma de um banquete. Só que é o seguinte, ele mata o boi e cozinha o boi, tá certo? Só que ele pega a pele, os ossos, né, e a gordura e cozinha de uma forma que ficou com uma aparência super agradável. É tipo quando você vai a uma padaria, olha, tá bonito esse pastel aqui, na hora que você prova, tá um ó, né? Aí, resultado, o que aconteceu? Zeus provou da comida, então a aparência não tinha o sabor que ele esperava. Aí, resultado, foi que ele percebeu que ele havia sido enganado por quem? Pelo Prometeu, correto? Aí, resultado, ele percebeu, pior ainda, ele percebeu que a parte boa do boi, né, que é as carnes mais suculentas, ele tinha dado para os mortais, ou seja, para os homens, né? Ou seja, desprezando todos os deuses olimpianos, né? Então, aí isso despertou a ira de Zeus, e Zeus, para castigar, não Prometeu diretamente, Prometeu era protegido da morte, né? Era, na verdade, a morte o protegia, que a morte também era um elemento primordial, não podia ser morto, era o imortal. Então o que ele faz? Ele pune a humanidade tirando o fogo da humanidade. E a humanidade, perdendo esse conhecimento, começa a perecer de frio, de fome, né? A perda da razão, do conhecimento e tudo mais. Aí Prometeu, já
que era um sujeito que não se subordinava, né? Não, ele odiava a tirania, foi até o Olimpo e roubou uma centelha do fogo divino e devolveu para a humanidade. E a humanidade pôde sobreviver a partir do heroísmo, né, do sacrifício de Prometeu, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Quando Zeus soube da situação, o que ele fez? Ele castigou Prometeu, né, aquele roubando a centelha divina para devolver aos mortais, e o condenou, né, a, a ficar preso, acorrentado numa montanha lá no Cáucaso, e todos os dias uma águia ia lá devorava o fígado dele, que é uma dor terrível, né? Daí ele chama inimigo figadal. Então ele foi torturado durante mais de 30 mil anos, né? Durante uma era inteira, correto? Bom, o que aconteceu depois não vem ao caso, mas o que vem ao caso é que Zeus também ficou com raiva da humanidade e resolveu puni-la, mas de forma mais inteligente. Ele cria a punição de Zeus, ele criou a primeira mulher. Essa primeira mulher é a Pandora, correto? Perfeito até aí? Tá, vocês estão vendo aí, né? Estão visualizando. Então, ele deu a ela um jarro ou uma caixa com todos os males possíveis, né? Tá entendendo? E resultado, Pandora, como era uma mulher muito bonita, seduziu o irmão do Prometeu, que era o Epimeteu. O Epimeteu significa aquele que faz e depois pensa, tá entendendo? É tipo o governo quando trata da educação, né? Primeiro ele faz e depois ele vê como é que fica, né? Então foi isso. O que aconteceu foi o seguinte, foi que Pandora, sendo extremamente bonita, e Epimeteu, um sujeito muito impulsivo, porque ele não agia com a razão, primeiro ele deixava os impulsos levar ele, casou com a Pandora, casou, né? Tomou ela como esposa e permitiu a ela que abrisse o jarro, né? Tá vendo o jarro aqui, ou caixa, que havia todos os males. Na hora que ela abre a caixa, todos esses males vão em direção aos mortais, ou seja, para afligir toda a humanidade, miséria, doença, fome, guerra. Tá vendo? Aí, quando Pandora se deu conta, ela fechou o jarro, lacrou o jarro, ou fechou a caixa, como vocês estão visualizando aqui, né? E ficou preso apenas à esperança. Aí ficou estranho isso, mas a esperança também é o mal? Para o grego antigo era. Por quê? Porque o grego antigo, ele gostava da razão. E a esperança, ela dava expectativas que não eram racionais, né? Tá vendo? Fora da razão. Então a esperança, ao invés de ajudar, acabava enganando o sujeito, tá vendo? Ludibriando ele. Então, para o grego antigo, a esperança era um mal, correto? E assim os homens ingressam, né? Isso aqui é a era dos heróis já, em Homero, que eu não vou discutir agora, ingressam na idade do ferro. Então, essa idade é a idade que nós estamos até hoje, correto? Perfeito? E esperando ainda voltar para a Era de Ouro. Lembre-se que no pensamento grego antigo nós vivemos de ciclos, né? Nós vamos voltar para a Idade de Ouro. Certo? Aí lembra daquele sujeito que a gente falou, que era lá daquelas obras que eu apontei para vocês? Nós temos o Léo Strauss. O Léo Strauss é um filósofo interessado em teologia. Ele vai fazer uma análise comparativa da queda da humanidade, né, a partir da entrega do fogo, do conhecimento por Prometeu, com um fruto do conhecimento, né, no qual a serpente, né, ou o demônio, no caso, né, persuadiu Eva a ingerir o fruto do conhecimento, ou seja, ela perdeu a ingenuidade e passou a conhecer o bem e o mal, né? Correto? E essa fruta também foi partilhada com Adão. E os dois, por conta disso, são expulsos do paraíso, né? Sai da idade de ouro, né? Aqui, onde havia tudo era farto, e passam a trabalhar, né? E Adão passa a trabalhar para sustentar, né? Sustentar-se a ele, ela e os filhos, através com o suor do próprio rosto. Então, o trabalho é visto como um castigo aí. No entanto, a semelhança que Léo Strauss faz entre o fruto proibido que Eva ingeriu e o fogo que Prometeu deu à humanidade é que, de qualquer maneira, eles puderam sobreviver. Com o quê? Com conhecimento. Esse conhecimento é a razão, né? E essa razão é que vai
questionar a existência dos deuses depois, né, e arruinar parte da religião. Isso é um tema muito profundo, no qual só dá para discutir em sala mesmo. Mas ok, agradeço por vocês terem ficado até aqui e grande abraço. Até a próxima.